O que eu falei, aí é que tá. Todo mundo que prestou atenção no meu canal, com ou sem IA, eu já tinha dito que programador ruim ia ficar sem emprego. Isso eu já tinha dito, que essa bolha ia estourar. Aquela bolha pré-pandemia, que estava todo mundo sendo contratado, sem saber fazer bosta nenhuma, e achava que ia ser assim pro resto da vida, isso quebrou. Em 2022 a gente já teve aquele mass layoff gigante, e para dar o último prego no caixão, e isso foi uma grande coincidência, em 2022 foi quando saiu o GPT. Então, impossibilitou a existência de carreira para programador ruim. O que é programador ruim? É o que eu fiz naquele vídeo, falando da mesma coisa de um cara que acha que porque sabe fazer um miojo, ele é um chefe. E ele se chama chefe, que nem o cara que faz tutorial de HTML se chama engenheiro de software. E, tipo, não é. E, tipo, se você só sabe fazer miojo e essa é a única coisa que você sabe fazer, você não é um chefe. Você não sabe astronomia. Eu acho que o cara não quer ser chefe, meu. Ele quer criar um SaaS, eu acho. Mas então, ele pode querer, não há emprego para você mais. Acabou essa demanda. Não tem mais essa demanda. Não existe essa demanda porque, de fato, com Antigravity, com Cloud Code, com Codex, com qualquer um de Open Code, com todos eles, eu odeio fazer HTML e CSS, odeio. É uma tarefa trabalhosa que eu acho que não vale a minha hora. Não vale a minha hora fazer isso. Literalmente não vale a minha hora. Então eu não faço. Agora é um plugin do Cloud Code lá. Eu vou mostrar algumas delas, isso que eu queria mostrar, uma das coisas. E eu não fiz nenhum desses fronts. E mesmo não sendo front, eu consigo ler um front e saber, tá bem feito, tá mal feito, tá duplicado, tá macarrônico. Eu sei, o básico, é que eu não gosto de fazer. Eu só não quero fazer. E eu não quero ter que esperar alguém fazer, me entregar uma bosta e eu ter que ficar uma semana mandando pro desgraçado, conserta aqui, conserta aqui, conserta aqui. E ele nunca entende e não conserta, não roda na máquina dele, me devolve sem testar, quebra mais coisa do que ele tinha mandado para corrigir. Então esse cara ficou sem emprego. Não há mais demanda para você. Não existe mais essa demanda. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Mas é por isso que é bom tu fazer o teu SaaS individual, né, cara? Tipo, eu acho que agora é o melhor momento pra ti que é dev. Cara, cria o teu SaaS, cria o teu software, publica. Hans Landa mandou R$5. Com o avanço das IAs, o debate entre melhor stack ficou irrelevante. Acredita que a popularidade de stacks produtivas como Ruby on Rails podem cair? Stack, o que eu aprender, o que mais mandou R$10. Bom dia, David, ótima live. React. Devestagaiário mandou R$5. Salva. Falando sobre a stack, o que vocês acham? Vai virar irrelevante? O que fazer quando você se sente para trás na empresa, onde todos sabem mais que você e você tá sempre para trás e tem esse sentimento ruim? Cara, olha só, a stack nunca foi... A stack nunca deveria ter sido relevante, tá ligado? Porque eu acho que o que era relevante é tu como dev saber quando tu usar o DP ou não, tá ligado? Por exemplo, qual que é a diferença? Tu vai fazer um jogo. Que tipo de protocolo eu vou usar para essa feature do jogo? Esse conhecimento sempre foi muito mais importante do que a stack que tu vai usar. Então, eu tenho uma opinião sobre isso, sim. Que nem o que vocês estavam falando antes sobre a IA vai gerar direto binário. Isso é uma possibilidade mesmo, tá? Porque não tem... A única... Todo programador originalmente escrevia em binário. O programador original, o OG, ele escrevia em binário. Era literalmente escrever... Meu professor da faculdade trabalhou furando cartão. Quando eu fiz faculdade, meu professor trabalhava furando cartão. Ainda era uma linguagem de alto nível. Eu tô falando antes, quando ele tinha que ir no switch e colocar um cabinho de cada vez em cada válvula, que era 1 bit. Então ele reconfigurava endereço na memória, mais o bit que é na memória, push. Agora, próximo endereço na memória, próximo bit na memória, push. E ele tinha que ficar fazendo esse push para a memória manualmente. Era assim que era a programação antes. Aí, o Akita tinha até tendinite, tu teve, né, Akita, de ficar fazendo isso. Cara, e pior que eu tinha atendido, mas não por causa disso. Mas antigamente, o operador de computador era o cara que pegava o texto escrito na mão de um engenheiro de computação /programador e ia manualmente inserindo isso no computador. O computador, a forma, aí que tá, da origem do computador até hoje, ele não mudou. Ele continua sendo uma quantidade de instruções /dados em
em tamanhos fixos, então na época 6 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, não importa, então 64 bits de instrução com 64 bits de dado, eu consigo fazer o padding desse, o trim desses dados, e eu sei que isso é uma instrução, isso é um dado, isso é a próxima instrução, isso é o próximo dado. Então, para um computador, ler um binário é extremamente simples. Eu lembro de quando a gente estava no DOS, eu editava vários arquivos .com, que era uma miniatura de .exe que cabia inteiro na memória. A gente abriu o equivalente hoje a um xdump e a gente alterava diretamente os x, que é a representação hexadecimal dos binários, para fazer hacks dentro dos programas, porque eu não tinha o código-fonte, então a gente alterava. Todo mundo que é da área de retro game, por exemplo, já fez alguma coisa desse tipo, com ROM de cartucho, com emulador, qualquer coisa do tipo. A gente trabalha diretamente na binário. Então, fazer um computador trabalhar diretamente na binário não é algo que é difícil. Muita gente acha que é difícil porque ela não sabe fazer isso. A gente, como programador antigo, a gente sabia fazer isso. Não era legal de fazer, não era muito trabalhoso de fazer. Você não tinha, a gente não tem memória suficiente para guardar tanto bit, a gente sempre vai errar um bit. Então é por isso que depois, com a maioria dos computadores, a gente criou linguagens de programação voltados para pessoas. COBOL, Fortran, C, todas essas linguagens foram como que eu faço um cabeçudo que é uma pessoa conseguir escrever um código para a máquina sem toda hora ficar errando um bit de cada vez e me dar um monte de problema. Então, aí a gente criou essas ferramentas para auxiliar humanos. Então, toda linguagem de programação não é feita para a máquina, ela é feita para as pessoas. Então, nenhuma linguagem de programação foi feita para máquinas além do assembly. Então, só assembly, que é a linguagem de máquina de cada processador, é a linguagem de máquina. E a máquina pode programar na própria linguagem da própria máquina. É o que um compilador faz. Um compilador é um gerador de binário. Basta que a IA, que sabe ler um compilador, use direto o compilador para escrever o binário. Então, eu não preciso de um intermediário, uma linguagem intermediária para isso. Já posso ir do meu requerimento em inglês, que eu estou escrevendo no prompt, para o compilador gerar o binário. Isso é um fato. Agora, assembly, sabor... Sobre framework, tem um outro problema. A outra impossibilidade, existem dois grandes obstáculos em programação. Um é o programador imputar os dados, porque isso é trabalhoso na linguagem de máquina, então a gente faz linguagens. A outra é que, de fato, a maior parte do que um computador faz é duplicata. Então, eu tenho um monte de duplicatas. Então, eu posso fazer, do começo ao fim, copy-paste de tudo que eu preciso, não tem uma única função. Eu não preciso ter função. Função é uma abstração de fazer um go-to ou um jump para algum lugar que vai rodar a mesma coisa que eu preciso múltiplas vezes, ou eu posso simplesmente dar copy-paste e sair fazendo um executável de 1 GB. Eu posso fazer isso também. Mas então, a stack aqui tá importante, não é? O pessoal quer saber. É importante. Aí é que tá. É importante porque o framework, ele concentra tudo que a gente já conhece sobre um determinado assunto para eu não ter que ficar me repetindo. Então, por exemplo, se eu tô numa stack e eu vou fazer autenticação, eu não preciso reinventar do zero a autenticação e ter que lembrar, puta, será que eu tô checando o CSR? Será que mas tu pode fazer autenticação sem o framework quando a IA faz, né? A gente recém tava falando da IA já na binário, então, tipo, por que a stack framework seria interessante, né? Exatamente. Porque tipo... é importante que custa caro eu ficar repetindo. Custa caro em armazenamento, custa caro em processamento, custa caro em execução e custa caro até para a máquina conseguir dar manutenção nesse próprio código, se ele fizer um monolito gigante que é tudo repetido. É menos difícil, não estou dizendo que é mais fácil ou a melhor forma, ele pegar bibliotecas, por exemplo, imagina que toda vez, se eu chegar nesse ponto, eu não preciso de sistema operacional. Por que eu já não mando ele fazer o sistema operacional do zero para mim, já que eu vou fazer o programa do zero para mim? Então faça tudo do zero para mim. Por que eu tenho que ter drivers? Mas que nem assim, que nem eu tava tweetando... Eu tava tweetando esses dias, né? Eu vi um tweet, na verdade, que é o cara falando que a IA tá agora escrevendo já código nativo Swift e Kotlin para mobile muito bem, e ela não tava, né? Agora, nas novas, começou a ter. E ele continua reusando o framework do Cocoa, por exemplo. Isso, exato. Mas, por exemplo, Flutter, React Native ou qualquer outro framework cross-platform, tem duas opções.
Antigamente, fazer feature parity era muito custoso, porque tu tinha que fazer no nativo iOS, fazer no nativo Android. O framework vinha e resolvia isso. Só que no momento que a IA consegue escrever os dois bem, e ela consegue manter o feature parity, porque ela faz num e vai fazer no outro, ou vai daqui a pouco fazer uma biblioteca em C e reaproveitar o C++, NDK no Android e Objective-C também daria suporte, né, no iOS. Por que a gente continuaria usando um framework cross-platform se a IA conseguiria fazer os dois nativos que são mais eficientes? Eu tava lendo exatamente isso, cara, que agora com o avanço da IA, essas ferramentas tipo React Native, Flutter, isso tudo vai morrer, não vai ser só o Flutter que vai morrer agora. Porque não vai fazer sentido, eu não acho que vai morrer, mas tipo assim, é a mesma coisa no papo da... se a IA ela consegue escrever tão bem e não se repetir, por que a gente precisaria das bibliotecas? Ela se repete pra caralho. Tipo, não, mas tu pode IA, por melhor que ela seja... fazer ela não se repetir, né? Isso. Eu, como desenvolvedor sênior, sei certas coisas que ele pode fazer para não se repetir, que ela não sabe. Para ela, a prioridade no aprendizado é mais baixo, porque não é o mais popular. Eu tenho que lembrar como ela foi treinada. Ela é treinada no mais popular. Então ela vê as opções mais populares que foram treinadas até o final de 2023, que costuma ser o cutoff do treinamento, e a menos que eu dê para ela o que saiu de 2023 até 2025, ela não sabe que existe. Primeiro de tudo, ela não sabe que existe. Eu tenho que dizer e mandar ela pesquisar, ler o site e ver que existe. Então esse é passo 1. Passo 2, a preferência da IA, se eu não disser para ela, é fazer um linguição. Porque funciona. Ninguém me disse pra quebrar. Não, mas assumindo que é o Akita usando a IA, por que o Akita não instrui a IA a fazer o código com menos abstração, mais perto? Porque todo mundo subestima achando que a abstração é fácil. Eu fiz, por exemplo, um aplicativo agora, um dos aplicativos que eu vou mostrar, que é multiplataforma, que é a macOS, Windows e Linux. Usou Electron? Usando Rust Tauri. E o Tauri. Tem várias pequenas diferenças que não são só, o botão é um pouquinho diferente. Não é assim. Por exemplo, Mac tem o macOS Gatekeeper, que ele tem um estilo de assinatura de binário que é diferente do Windows, que é diferente de usar GPG no Linux. Isso é um exemplo. Não é só o exemplo de file system. Então, o Windows tem o NC. O NC não é só C2 é // C2 por exemplo. Tem várias pequenas coisas que vão além. Além disso, acesso à GPU. Eu tenho drivers diferentes para cada sistema operacional. Eu tenho como que ele acessa determinados frameworks que já existem para não ter que reinventar a roda. Se eu precisar usar a biblioteca de terceiro, vai ser um .so, um .dll ou um qual que era do Mac? Esqueci. Não lembro. Enfim. Então, tem um monte de pequenas coisinhas que quando você vai rodar, você vai ter que refazer na mão tudo isso que todo mundo já sabe fazer. Já está pronto no framework. Se eu usar o framework, ele já resolveu 90% desse problema. Eu posso, como eu já fiz, fazer um servidor web do zero. Eu não preciso usar um que já existe. Por que eu vou usar Nginx? Porque eu não faço, literalmente, abro o TCP, abro a porta 80 e sirvo lá o que eu quiser servir. Eu posso fazer isso. É fácil fazer. Só que aí eu vou ter que reinventar como que faz enfileiramento de requisição, como que eu faço para não sofrer DDoS, como eu faço para checar header,